Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Felipe Rodrigues, da disciplina Gestão de Operações e Logística. Eu estou aproveitando esse momento, já que nós não tivemos a oportunidade de fazer vídeos, de fazer alguns levantamentos de dúvidas que vocês tiveram e do feedback que eu recebi dos tutores a respeito da disciplina, e eu queria falar alguns minutos breves a respeito de alguns temas que são importantes para a gente poder sumarizar essa disciplina. Primeiramente, eu acho que os primeiros conceitos que a gente deve realmente abordar e que me pareceu que são conceitos de dúvida, principalmente quando a gente trabalha com organizações públicas, é o seguinte: quais são as atividades da logística? Então, vamos voltar no nosso livro-texto e tentar identificar corretamente quais são essas atividades, quais são os grandes processos da logística: a entrada, a distribuição física, a armazenagem e por aí vai. Vamos também pensar em termos de cada um desses processos, quais são as características individuais que eles possuem, se eles têm diferenças entre si, se eles têm semelhanças, e porque dessa maneira a gente vai conseguir identificar perfeitamente cada uma das responsabilidades que a logística tem. Enquanto a gente tem aquela fixação de que a logística é a entrega de mercadoria para um cliente, na realidade nós temos que identificar que a logística vai desde a parte chamada da parte de suprimento até a parte de armazenagem, de estoque e de movimentação de materiais dentro da sua organização, e eventualmente a parte de distribuição física de produtos ou serviços. Bom, outro ponto importante que vale a pena a gente trabalhar é a questão a respeito do equilíbrio de custos sob a ótica da logística. Vale sempre a pena a gente ressaltar que na logística a gente sempre vai ter que fazer o que a gente chama de trade-off, ou seja, uma compensação de custos. Se eu quiser fazer entregas muito rápidas do meu produto ou do meu serviço, eu vou ter que gastar muito caro com frete. Em compensação, eu vou gastar muito menos com armazenagem, já que não haverá a necessidade de eu ter grandes estoques para poder atender os meus clientes internos ou externos, uma vez que a agilidade no transporte vai permitir com que eu tenha respostas rápidas para os meus clientes internos ou externos. E sempre a gente vai tentar trabalhar os conceitos de custos principais, são aqueles em que a gente fala sobre o processamento de pedido, o custo de armazenagem e estoque e o custo de transporte. Lembrando que armazenagem e estoque, relativamente ao transporte, eles têm comportamentos inversos. Quanto mais você gasta em armazenagem, menos você precisará gastar em transporte e vice-versa. O equilíbrio de custos significa o quê? Eu tenho que encontrar um meio termo entre o meu compromisso de quanto que eu vou me responsabilizar pela gestão do meu estoque e dos meus armazéns em relação ao custo que eu teria que ter para o meu transporte. Quando eu faço transportes lentos e baratos, eu preciso ter estoques mais altos para compensar essa falta de agilidade. Transportes mais rápidos e mais caros me permitem ter uma armazenagem e um estoque menor. O equilíbrio de custo, então, é aonde que eu encontro esse meio termo em que eu vou ter precisamente o menor custo total. A gente costuma acreditar que o que interessa é ter um custo de frete mais baixo. Isso é mentira. A gente tem que sempre relacionar o frete com o seu respectivo custo de armazenagem e estoque, porque o frete mais barato implicará em um aumento do meu estoque. Então, o custo total é o que interessa, é aquele compromisso entre pelo menos essas duas curvas. Bom, outro conceito que eu acho muito importante a gente trabalhar é a compreensão das características de cada modal. Começando então pelo modal rodoviário, em que no Brasil é o modal mais comum de transporte, porque ele tem uma característica importante. Ele trabalha da maneira ponto a ponto. Isso confere agilidade ao meu transporte e garante que eu consiga entregar
ou receber mercadorias ou serviços em praticamente qualquer localidade. Diferentemente, por exemplo, do transporte ferroviário, que é um transporte muito mais lento e que não tem essa capilaridade, não consegue chegar em quaisquer locais, e, por exemplo, o transporte aéreo, que é muito rápido, mas que necessita de ter uma infraestrutura maior. Basicamente, o que eu estou comentando com vocês é que cada modal de transporte tem as suas peculiaridades, seus prós e os seus contras. E a gente deve relacionar esses modais de transporte de acordo com a realidade da nossa organização. Checando no livro texto, vocês têm uma tabela comparativa que sumariza bem esse relacionamento e vocês vão perceber que cada modal de transporte é bom para determinadas situações. Por exemplo, o marítimo, grandes volumes e baixo valor agregado. O ferroviário, também grandes volumes, não havendo necessidade de pressa para a entrega da minha mercadoria e uma necessidade de custo reduzido. O transporte rodoviário ele é mais rápido, mais caro. Por outro lado, ele atende ponto a ponto. E o transporte aéreo, sem dúvida nenhuma, é o mais rápido de todos, mas em compensação é o mais caro e é recomendado para mercadorias que têm altíssimo valor agregado ou que têm alguma peculiaridade, como, por exemplo, são mercadorias perecíveis e por aí vai. Bom, outro conceito que eu acho importante a gente também sumarizar nesse momento aqui agora é a questão do nível de serviço logístico. A gente conversou no início da disciplina a respeito daquela questão se a razão é sempre do freguês. Ou seja, será que vale a pena a gente atender todos os meus clientes? Por que eu faço essa pergunta? Porque atender a todos os clientes, ou seja, ter um nível de serviço de 100%, significará, de alguma maneira, que eu vou ter que ter custos elevadíssimos para atender todos esses clientes. Na gestão pública, atender todos os clientes significa atender toda a minha população. Então, é um tratamento delicado a gente ter um nível de serviço baixo. Ou seja, o ideal é que a gente tenha um nível de serviço elevado. Mas temos que ter em mente que quanto mais alto o meu nível de serviço, maior é o custo da minha operação. E eu posso trabalhar o meu nível de serviço tanto pensando em termos de indicadores de custos, como, por exemplo, retorno sobre investimento, valor agregado e por aí vai. Como eu posso indicar também esse meu nível de serviço a partir de atividades de valor, por exemplo, qual é o valor agregado que eu gero para aquele meu cliente a partir da minha operação. E também eu posso ter alguns indicadores, como por exemplo indicadores de desempenho. Qual é então o meu tempo de entrega, ou a partir da colocação do pedido ou da necessidade do meu cliente ou do cidadão, quanto tempo eu consigo atender essa necessidade. E também alguns casos clássicos, alguns indicadores clássicos de logística, como por exemplo o OTIF, que significa On Time in Full, ou seja, a tempo e completo, o chamado pedido perfeito. O nível de serviço ideal é aquele que tem o maior nível possível de pedidos perfeitos, ou seja, todas as demandas dos seus clientes foram atendidas a tempo e a ordem dentro de um custo razoável. E outro ponto que eu gostaria de comentar com vocês também, que me pareceu um ponto um pouco polêmico, é a questão da previsão de demanda. Tanto porque na apostila a gente trabalha a previsão de demanda de uma maneira mais conceitual, quanto porque a complexidade de se prever uma demanda de serviços públicos. O importante é a gente entender que a questão de previsão de demanda vai estar relacionada tanto à minha capacidade da minha operação, ou seja, se eu consigo prever com uma certa eficiência qual vai ser a minha demanda futura, eu posso me planejar para atender essa demanda futura, como também para eu trabalhar, por exemplo, estoques de mercadorias e por aí vai. A questão é que previsão de demanda, ela sempre vai estar errada, por isso que ela é previsão. Se ela fosse, por outro lado, sempre correta, não haveria incertezas na nossa operação.
como há incertezas, a gente deve tentar trabalhar que o modelo de previsão esteja sempre errando o mínimo possível. Bom, esses são os conceitos que eu gostaria de sumarizar com vocês aqui agora, e gostaria muito de agradecer a atenção de todos vocês. O meu feedback a respeito dessa disciplina foi muito positivo. Espero poder encontrar com vocês em outras ocasiões no nosso curso de Administração Pública. Agradeço então, muito obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade.